Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma das histórias mais interessantes, a história do Egito Antigo. Mas antes da gente começar, é importante a gente entender a passagem do período primitivo para o que a gente chama de antiguidade. O que marcou essa passagem? O que marcou essa passagem foi a invenção da escrita. E os egípcios foram aí um dos primeiros povos que criaram uma das primeiras formas de escrita da história da humanidade, os hieróglifos, que a gente pode ver aí nessa imagem. Até o século XIX, os historiadores e arqueólogos não sabiam o que esses hieróglifos significavam. Para descobrir, eles tiveram que encontrar essa pedra, chamada Pedra de Roseta, que tem o mesmo texto escrito 3 vezes. A primeira vez em hieróglifo, a segunda em egípcio antigo e a terceira em grego. Ao comparar esses textos e ao notar que todos eles narravam a mesma história, foi possível a um arqueólogo, depois de mais de 20 anos de estudo, descobrir o significado desses símbolos e desvendar a história egípcia. Vamos começar. O Egito fica na África, no continente africano. Muita gente acha que o Egito fica na Europa, porque a Europa é um continente de civilização muito avançada em termos tecnológicos. Mas não, o Egito fica na África, às margens do Rio Nilo. Nessa imagem, nesse mapa, nós temos aí a África sinalizada em vermelho. Na antiguidade, o Egito se desenvolveu às margens desse grande rio, como a gente pode ver nesse mapa. A gente percebe aí as regiões mais férteis, onde se desenvolveram as primeiras cidades, as primeiras aldeias, as primeiras cidades, as primeiras grandes civilizações. O rio Nilo só perde para o rio Amazonas. Na atualidade, o Egito é bem menor. A gente tem aí um mapa atual com a divisão dos países africanos e o Egito ocupa aquele espaço. Isso aconteceu porque, ao longo do tempo, os egípcios passaram por diversas guerras, conflitos e foram perdendo territórios. Para a gente entender a história do Egito, não basta decifrar, não bastou decifrar os hieróglifos, era necessário também analisar diversos outros tipos de fontes, principalmente fontes visuais e fontes materiais, como no caso o sarcófago do Tutankhamon, que está aí na imagem. O arqueólogo Howard Carter, responsável por encontrar aí, ele e a sua equipe, a tumba de Tutankhamon, está ali analisando aspectos desse sarcófago e, obviamente, esses aspectos poderão ser usados, foram usados para a construção da história do Egito. Voltando ao rio Nilo, esse rio fertilizava as margens durante os seus períodos de cheia. Isso tornava a terra extremamente fértil e adequada para o plantio. É claro que isso foi fundamental para o desenvolvimento da civilização egípcia. Além disso, esse rio era usado para abastecer de água todo o Egito e também para o comércio fluvial, levando e trazendo pessoas e mercadorias de uma parte para outra do Egito. Politicamente, os egípcios eram uma teocracia. O que isso significa? Que o seu líder político, no caso o faraó, era considerado a encarnação de um deus. No caso, o deus Osíris, que encarnado se tornava Horus. Essa imagem mostra aí Menés, o primeiro faraó do Egito, responsável pela unificação do Alto e do Baixo Egito. Os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses e representavam esses deuses de uma maneira muito interessante. O nome da palavra é antroposomórficos, ou seja, antropo, homem, zoo, animais, mórficos, formas. Os deuses eram representados com formas humanas e de animais, em geral, corpos humanos e o rosto de animal. A religiosidade egípcia, ela estava muito vinculada aos elementos da natureza, ao sol, ao rio e até mesmo a outras coisas, como, por exemplo, a morte, que obviamente também faz parte da natureza, Todo ser vivo nasce, cresce e morre. Bom, e a sociedade egípcia? Essa sociedade, ela era dividida em classes sociais, e essas classes tinham aí privilégios diferentes e funções diferentes.
A gente tem aí uma imagem da pirâmide social que nada mais é do que um gráfico. Temos o faraó e a família, os sacerdotes responsáveis pela religião, a nobreza, os escribas responsáveis aí pelos registros no Egito, os militares que auxiliavam nos momentos de conflito, de confronto, de guerras, o coletor de impostos, os camponeses responsáveis pela agricultura e, por último, os escravos, que em geral eram prisioneiros de guerra. Não confundam a pirâmide social com as pirâmides egípcias. As pirâmides egípcias foram construídas para servir de morada dos faraós após a morte. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e os faraós, eles eram então depositados nessas pirâmides para que pudessem então viver a sua vida eterna. Mas para que isso acontecesse, era importante que o corpo desses faraós fossem mumificados. O que isso significa? Conservados. E como que isso era feito? O corpo era aberto, eram retirados os órgãos, né? E posteriormente era enrolado em tecido junto com sal. E esse sal é que tirava a água das células, permitindo a conservação. Depois de mais ou menos 70 dias, esse sal era retirado, né? Esse tecido era retirado. O corpo era então envolvido por faixas com uma cola e era colocado então depositado dentro de um sarcófago, né? Esses sarcófagos geralmente tinham aí a fisionomia do morto, como é o caso aí do sarcófago de Tutankhamon, né? Nessa próxima imagem, a gente tem aí algumas múmias egípcias. A gente percebe que bonitinhas elas não são, né? Mas cabelo, pálpebra, nariz, lábios, né? Elementos do corpo que já deveriam ter se decomposto há muito tempo foram realmente preservados, né? E a ideia era preservar esse corpo para que o morto pudesse fazer a passagem para a vida eterna. Por isso era tão importante. Pessoas que não tinham dinheiro enterravam o corpo dos seus familiares e amigos no deserto, porque a areia do deserto, mais a pressão, o calor e a pressão da areia do deserto acabavam ajudando na conservação dos corpos. Para a gente finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de conhecimentos desenvolvidos pelos egípcios, por exemplo, na área da matemática, que foram usados na construção de pirâmides, templos, represas e canais de irrigação. Já na medicina, os procedimentos de mumificação proporcionaram importantes conhecimentos sobre o funcionamento do corpo humano. Além disso, outras coisas foram inventadas pelos egípcios. A maquiagem para os olhos, por exemplo, as balas de menta, o arado, o calendário, o boliche, a pasta de dente, a anestesia e a cerveja. Era isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast. Um beijo!